Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje nós estamos iniciando mais um vídeo da série Vencendo Dificuldades para Orar. Fique até o final, pois cremos que o Senhor tem uma palavra poderosa para ministrar na sua vida. E hoje o nosso tema é: sim, Deus te ouve. Isso é uma dúvida. Tem muitas pessoas em relação à oração. Se enquanto elas estão orando, Deus as ouve. Vamos ver isso através da palavra de Deus? Lá em Isaías, no capítulo 59, do verso 1, diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Em outras traduções, a palavra salvar é substituída pela palavra abençoar. Então a Bíblia diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas. Se elas não estão encolhidas, elas estão esticadas sobre a sua vida para te abençoar. E aí o texto continua dizendo: nem surdo o seu ouvido para que não pode ouvir. Ou seja, a Bíblia está dizendo que as mãos do Senhor, elas estão estendidas para abençoar a sua vida e os seus ouvidos estão inclinados para a sua oração. Então a resposta é sim, Deus ouve você. Nos vídeos anteriores nós falamos um pouco a respeito desse relacionamento que nós precisamos ter com Deus através da oração. O nosso relacionamento é um relacionamento entre filho e pai. Deus é o nosso pai e você é um filho amado. Mas em todo relacionamento precisa ter um diálogo, precisa não só apenas eu falar, mas também dar atenção para que o Senhor fale na minha vida. E é isso que muitas vezes nós erramos, em não ouvirmos a voz de Deus. E hoje o que nós queremos ensinar para você é alguns princípios para aprendermos a ouvir a voz de Deus, perceber a voz de Deus, como ser direcionado pelo Senhor naquele momento de oração, naquele momento de a sós com Deus. Nós precisamos entender que nós não estamos nos relacionando com um Deus morto, muito pelo contrário. O nosso Deus, ele está vivo, ele nos ouve e fala conosco, ministra no nosso coração. Primeiro ponto aqui que nós precisamos entender para ouvir a voz de Deus, como ouvir a voz do Senhor, está lá em Mateus, no capítulo 4, do verso 4, diz assim: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Esse texto nos fala no momento em que Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ali nós vamos ver o triunfo do Senhor Jesus ali ao resistir às tentações do inimigo. Aqui nos ensina uma chave poderosa para ouvirmos a voz do Senhor. Primeiro, nós precisamos entender o seguinte, que Deus é Espírito. Uma vez que Deus é Espírito, Ele cria o nosso espírito para que possamos nos relacionar com Ele. E aí está o primeiro ponto para que possamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos alimentar o nosso espírito. Por quê? Como eu disse para você, o seu espírito foi criado para se relacionar com Deus, para ouvir a Deus. Toda direção que Deus nos traz é de dentro para fora. Deus, ele ministra no nosso espírito, Deus responde no nosso espírito, Deus fala conosco no nosso espírito. Não é na mente, porque a mente é o campo das emoções, da alma. Deus traz o entendimento, na verdade Deus fala no nosso espírito e traz o entendimento na mente. A mente tem a sua importância, porém Deus não fala na alma, Deus não fala na mente, mas no seu espírito. Por quê? Porque é onde ele criou para fazer habitação. Mas você precisa aprender a alimentar o seu espírito. Como? Lemos aqui no texto de Mateus 4:4, através da palavra de Deus. Você precisa alimentar o seu espírito para que ele seja sensível à voz de Deus. Às vezes nós queremos nos relacionar com Deus, ouvir a voz de Deus, mas o nosso espírito é como se fosse um rádio fora da sintonia. E às vezes queremos falar com Deus, mas o nosso espírito está totalmente fora da frequência do céu. Isso acontece quando nós não estamos fortalecidos, alimentados pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo, lá em Efésios, no capítulo 6, no verso 12, ele fala: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Lá em Romanos 1,16, a Bíblia fala que o poder de Deus é o Evangelho. Então, quando eu alimento, me fortaleço no poder de Deus, como Paulo fala, eu estou me fortalecendo no Evangelho. E quando eu alimento o meu espírito pela palavra, eu estou me alimentando do poder de Deus,
fazendo assim que o meu espírito seja perceptível, que o meu espírito seja sensível às direções de Deus. Se você alimenta seu corpo físico, você vai ter força, você vai ter vigor. Da mesma forma, se você alimenta seu espírito, você é fortalecido e sensível às direções de Deus no seu espírito. Então, primeiro ponto para ouvir a voz de Deus: alimente seu espírito. Deixe o seu espírito sensível às direções do Espírito Santo. O outro ponto aqui, meu irmão, é importante para nós ouvirmos a voz do Senhor, está ligado também com o primeiro tópico. Está lá em Oséias, no capítulo 4, verso 6, diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Olha só que algo interessante, Oséias aqui está dizendo que o povo perece porque lhe falta o conhecimento. Segundo ponto aqui para nós ouvirmos a voz de Deus, para nós aprendermos a fluir na percepção do Espírito Santo, é que nós precisamos nos relacionarmos através da palavra de Deus. Sabe, nós ouvimos a voz de Deus no nosso espírito quando nós somos sensíveis a Ele, e ouvimos a voz de Deus através da palavra do Senhor. E aqui vai uma dica muito importante: quando você for orar, entrar para o seu devocional com Deus, leve uma Bíblia junto com você. Por quê? Porque Deus fala através da palavra. A forma que nós vimos no Novo Testamento que o Senhor se manifesta é através da palavra. Foi assim que Jesus fez no caminho de Emaús. As pessoas que estavam ali, os servos que estavam no caminho de Emaús, não reconheceram Jesus visivelmente, mas Jesus começou a pregar a respeito dele mesmo para eles, e aí o coração deles começou a se incendiar. Essa é a forma que nós conhecemos a Cristo no Novo Testamento, é através da palavra revelada no nosso coração. Então Oséias está dizendo que o povo perece porque lhe falta conhecimento. Para que eu possa conhecer uma pessoa, eu preciso me relacionar com ela. Em outras palavras, a Bíblia fala que o povo perece porque lhe falta o relacionamento com a palavra. Quer ouvir a Deus? Você precisa da palavra. Não adianta, meu irmão, você querer ver bênção do céu, você querer ver céus abertos sobre a sua vida, sendo que a sua Bíblia está totalmente fechada. Sua Bíblia não é um amuleto, a sua Bíblia não tem nenhuma força especial se ela estiver aberta na prateleira. Não, aprenda a se relacionar com ela e você vai ouvir a voz do Senhor através de cada entrelinha da palavra. E outro ponto aqui, nós precisamos aprender a tirar um tempo, tire um tempo em silêncio para ouvir a voz de Deus. Sabe o que é interessante? Às vezes nós vamos orar e começamos falamos para o Senhor: Deus abençoa nisso, Deus abençoa aqui, Deus abençoa aqui, e quando nós terminamos de fazer as nossas petições, nós dizemos amém e nos levantamos e vamos embora. Não, meu irmão, você não está diante de uma estátua fazendo uma reza, muito pelo contrário, há um Deus que está te ouvindo, e da mesma forma que você fala, você precisa aprender a ouvir. Da mesma forma que você tem interesse em falar com Deus, Deus tem o interesse de falar com você, para direcionar você, para instruir você na sua oração. Abacuque 2:20 diz: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Olha só também o que diz em Eclesiastes 3:7. Tempo de calar e tempo de falar. Há um momento que você fala, que você faz as suas petições, mas há também um momento em que você precisa se calar e perceber a voz de Deus. Mas para isso você precisa criar um ambiente. O que é criar um ambiente? Se separar, ter um tempo de qualidade com Deus. Sabe, às vezes no momento de oração você não tem palavras para falar com Deus, mas o simples fato de você ficar em silêncio, trazer a sua atenção para Deus, sabe, Ele ministra no seu coração. É momentos que você não vai falar, só apenas ficar em silêncio e dizer: Senhor, eu estou na tua presença, fala comigo. E em silêncio, permitindo que o Espírito de Deus flua no seu coração. Coloque um louvor para ajudar você a ter pensamentos voltados para o seu espírito. E eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada pessoa que está acompanhando nesse vídeo, Senhor. Que o Senhor possa enchê-los do Espírito Santo e trazer um encargo, ó Pai, sobrenatural a respeito da vida de oração. Eu declaro, meu Deus, que serão guerreiros que batalharão suas batalhas de joelho diante do Senhor, proclamando as vitórias do Senhor em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida. Não se esqueça, compartilhe com outras pessoas esse vídeo. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.